Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estão aqui comigo o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast. É uma grande alegria chegarmos mais uma vez até você, aqui com os nossos queridos amigos Guilherme, Adriano, Kátia. Muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Adriano. Olá, Guilherme, Osmar. É, Olá a todos que nos acompanham no podcast aí, que já está em vários episódios, né? E agora começamos a falar sobre as leis naturais, leis divinas, e quero dizer a todos assim da nossa alegria em poder estar compartilhando tudo isso com vocês. Olá a todos os companheiros de canal, alô a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês para mais um momento por mais meia hora, né, de aprendizado espírita. No último episódio, nós falamos um pouquinho sobre a lei de adoração. Como a Kátia falou, começamos a trabalhar sobre as leis morais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do trabalho. E para começar as reflexões, eu queria perguntar para vocês por que que o trabalho é considerado uma lei da natureza? Então, está lá no livro dos Espíritos, né? No livro terceiro, que são as leis morais, capítulo terceiro também, lei do trabalho. Trabalho é uma lei da natureza. Kardec vai perguntar aos Espíritos na questão 674. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, o trabalho para nós, espíritos, seja encarnado ou desencarnados, ele tem a função de, na matéria, né, enquanto encarnados, de prover a nossa subsistência e as nossas necessidades. Mas ele vai além disso. O trabalho é uma, como é uma lei moral, aqui como está no livro dos Espíritos, os Espíritos vão definir depois aqui na sequência que toda ocupação útil é trabalho. Então, não apenas o trabalho meramente material, né, braçal, que seja intelectual, mas que vise a subsistência, não só isso é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, pensando como, por exemplo, um trabalho mais artístico, filosófico, intelectual, ele também é trabalho. Então, isso muda a nossa visão do trabalho, porque ainda para nós ele aparece muito como uma punição, como um sofrimento, como uma coisa muito horrível, uma coisa assim, em que a gente reclama, né? Que a gente lamenta, que a gente quer muito que chegue o final de semana, que a gente adora quando tem um feriado, e isso denota aí a nossa dificuldade de entender o trabalho como uma grande oportunidade, oportunidade de crescimento espiritual, oportunidade nos relacionamentos, né? A gente procurar melhorar-se nos relacionamentos durante o trabalho com aquele que está conosco, aqueles colegas, o cliente, seja quem for, né? É claro que é difícil, porque o mundo de provas e expiações como o nosso, em que nós somos espíritos também limitados, isso gera conflitos no trabalho, assim como na família, né? Gera conflitos. Então a gente tem que entender isso. O trabalho é uma grande oportunidade e de crescimento, né, de nós mesmos no contato com o outro, na disciplina, né? Diariamente, você desempenhar aquela tarefa, você ter horários, você ter a sua disciplina de pensamentos, de humildade, de você reconhecer uma hierarquia, né? De você acolher e aceitar ordens, muitas vezes, ou se for o superior, sabedoria para comandar, não pondo-se, não se colocando como melhor que o outro, estando no cargo superior. Enfim, vários ensinamentos são importantes aí quando nós estamos nessa atividade do trabalho. E vamos falar também daqueles que não precisam trabalhar, né? Aqueles que têm uma condição econômica, como está também no livro dos Espíritos, que não precisam trabalhar. Será que eles não desempenham, não podem desempenhar uma ocupação útil, mesmo não trabalhando, né? E também outras questões aí interessantes sobre isso no decorrer deste episódio. Osmar falou da ocupação útil, né? É importante dizer assim que, e acho que ficou claro também, né? O trabalho não é apenas uma ocupação
remunerada, né? Não é só esse trabalho profissional remunerado que nós estamos falando, né? É toda ocupação útil que vai trazer um bem que, né, beneficia a si mesmo e ao próximo. Aí eu fiquei pensando aqui, né? Nas 24 horas do dia, nós podemos estar 100% numa ocupação útil. Aí a gente vai falar assim, não, mas eu preciso descansar, né? E a gente vai falar sobre o descanso também do trabalho. Mas vamos imaginar assim, durante o nosso sono, quem descansa é o nosso corpo. O espírito está livre e ele continua trabalhando. Então, assim, e essa lei do trabalho ela é muito importante, apesar dela ser breve aqui no Livro dos Espíritos, ela é breve no conteúdo. é, Escrito, mas muito profundo, de várias reflexões, porque a gente pode pensar assim, né? O Osmar até já colocou, a lei do trabalho, ela é, para alguns, no mundo, principalmente de provas e expiações, ele pode ser um fardo, né? Ter que trabalhar. Mas é a grande oportunidade de nos relacionarmos. Inclusive, ontem eu estava falando sobre isso, né? É, como é qualquer ocupação útil, durante o nosso dia nós estamos nos relacionando através de algum trabalho, de alguma atividade. O quanto é importante essa atividade, que às vezes é material, ora é material, ora é intelectual, ora é espiritual, mas seja ela qual for, traz um benefício para todos nós. E me parece que hoje as pessoas estão entendendo um pouquinho melhor isso, que é o trabalho. Porque eu me lembro, né, quando eu era mais jovem, a questão do trabalho era assim, não, eu preciso, remunerado principalmente, né? Eu tenho um prazo para o trabalho, 30 anos, e aí eu vou parar e eu vou aposentar e não vou fazer mais nada. E hoje as pessoas já pensam um pouco diferente, né? Já nem pensam na questão da aposentadoria, sabem que vão estar em constante trabalho, em constante movimento. Pode ser que ele deixe o lado profissional, mas vai estar exercendo outras atividades, porque isso é um bem para ele mesmo. E também uma outra coisa que eu fiquei pensando quando eu estava estudando esse capítulo, nós somos uma geração, isso já é comprovado, né? Que é uma geração que cuidou dos filhos e também está cuidando hoje dos pais, né? Então é uma geração do cuidar. E alguns ainda vão cuidar dos netos. E não porque é um fardo, porque nós aprendemos a nos relacionar. Então, para muitos, isso é um prazer, né? Estar cuidamos dos nossos filhos, eles cresceram, eles vão ter os filhos deles, vão precisar de nós, nós estaremos ajudando, cuidando também e cuidando dos nossos pais, porque já não estão numa condição, né, onde conseguem se cuidar por si próprios, então necessita do cuidado do outro. Então, olha como esse progresso da própria humanidade traz oportunidades para que nós possamos nos relacionar com espíritos, às vezes, que nos são difíceis, mas é a grande oportunidade nessa existência de estarmos ali, né, no dia a dia, cuidando, ou então também olhando pelo outro lado, sendo cuidado. Eu, Osmar, estamos numa idade que já acho que, estou falando por mim, não pelo Osmar, que eu já penso nisso. Daqui a um tempo eu vou precisar ser cuidada, né? Então é um trabalho que vai ser exercido pelo outro e não mais por mim, porque eu não tenho mais forças para isso. E como eu vou estar me comportando diante dessa situação, né? Enquanto eu estou trabalhando, é muito fácil para mim. E a hora que eu não mais puder trabalhar, que foi o que o Osmar falou, e nós vamos estar comentando também mais ali adiante. A oportunidade de também deixar-se ser cuidado. Acho interessante também, na sequência aqui das questões, que os espíritos dizem a Kardec que o trabalho é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Então, expiação
é um processo de resgate, né? Nós entendemos isso na doutrina espírita. Estamos expiando quando estamos resgatando alguma coisa, uma situação que de alguma maneira nós erramos ou fizemos de forma equivocada nesta existência ou em anteriores, e temos agora a oportunidade do resgate, da correção pela expiação. Então, às vezes pode ficar na mente das pessoas que expiação é só pelo sofrimento. Não necessariamente. O trabalho é uma expiação, ou seja, você pode ter alegria no seu trabalho. Muitas pessoas escolhem a carreira profissional, têm condição de escolher a carreira, aquelas que querem, que gostam. Então passa a ser mais agradável, confortável, né? Então você se realiza profissionalmente, inclusive muitas pessoas, e remunerado. Então veja, uma expiação, que é um processo de resgate. Vamos pensar aí então num médico, né, num advogado, num atendente de pronto-socorro, numa equipe do SAMU de resgates, bombeiros, né? Ele está desempenhando uma tarefa, salvando vidas, cuidando da dor do outro, né? Acolhendo aqueles que sofrem. É um trabalho extremamente útil e extremamente louvável, é remunerado para isso. Em muitos casos, escolheu a carreira, né? E então é um momento de grande oportunidade para o espírito. Então não é só por um sofrimento, não é só um sofrimento, né? A expiação, ela pode ser também um processo de resgate. Então, quando a gente tiver nas dificuldades no trabalho, no relacionamento, né? Talvez no cansaço, no esgotamento, né, do trabalho, a gente pensar que é uma oportunidade de expiação. O que que eu estou, por que é que eu preciso desse trabalho, nessa condição em que eu estou hoje? Por que que eu preciso estar com essas pessoas, nessas circunstâncias, nessa condição? Talvez pensando que estou sofrendo uma injustiça porque trabalho muito e ganho pouco, né? É uma outra questão também. Por quê? Porque no nosso país, neste país em que nós estamos, e não em outro país, que tem uma remuneração melhor, talvez, que o trabalho possa dar a subsistência confortável para a pessoa, né? Não sei se todos os países são assim, mas alguns são, que podem oportunizar pelo trabalho um conforto de subsistência, e outros países que não, que a pessoa trabalha muito e não tem condição de subsistência. Por quê? Então é uma expiação, é uma circunstância de aprendizagem, ao mesmo tempo de busca pela superação, porque eu preciso então buscar uma outra carreira, outro trabalho que me proporcione melhor remuneração, de forma honesta, de forma digna. Então tudo isso é uma aprendizagem para o espírito. E realmente, né, Osmar, hoje, dentro da ciência, da educação, quantas pessoas não estão trabalhando realizados e remunerados e trazendo grande benefício à sociedade. Estou falando isso porque eu estava na última segunda-feira vendo uma entrevista com uma educadora, né? Uma professora, Maria Cristina Kuffer, e que ela falando sobre, ela pesquisa sobre o autismo, né? E dentro da educação. Então, veja bem, é um espírito que traz na sua tarefa, né, na sua função, no seu ofício de professora, o desejo de auxiliar através da pesquisa vários outros espíritos para que possam também, dentro dessa lei do progresso, que é uma outra lei que nós vamos estudar, possam também progredir juntamente com ela. Então, é o que a gente está falando, é o relacionamento, é o trabalho, no caso dela, é um trabalho intelectual, é um trabalho material, é remunerado, mas é algo útil, que traz um benefício para ela, né? Para ela, com certeza, mas traz um benefício para o outro também. E também eu queria, na sequência aqui, falar no caso, né, na questão 680, ele vai falar assim: não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Então, quem não pode trabalhar, a existência pode ser inútil. Bom,
A gente já estudou aqui sobre Deus, e a gente sabe que Deus é inteligência suprema, misericórdia, justiça divina. Então, assim, se Deus é justo, é a resposta, né, dos espíritos. Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Bom, então isso daí põe uma interrogação na nossa cabeça, né? Então, eu estou impossibilitado de trabalhar. Por estar impossibilitado de trabalhar, eu sou inútil? Não, não, porque talvez eu possa não estar desenvolvendo um trabalho material, mas qualquer outro trabalho eu posso estar desenvolvendo. Nós vemos assim grandes espíritos que alguns até com grandes dificuldades de mobilidade física, né? E que trabalharam pela humanidade. Então, através da sua inteligência, né? Através da sua bondade, da sua caridade. Então, só se realmente for inútil pela sua própria vontade. Porque não é a impossibilidade da condição física ou intelectual que vai fazer com que a pessoa não trabalhe. Porque é essa relação com o trabalho que nós temos que talvez esteja de maneira errônea. Não é só o trabalho material ou o trabalho intelectual, e o trabalho espiritual. Esse espírito, às vezes impossibilitado dentro da sociedade de trazer um benefício para todos, que a maioria pode entender assim, está trazendo um grande benefício para si mesmo, para a família que está ali, né? Então, a não ser que seja uma escolha do espírito de se tornar inútil. Senão, ele tem toda a possibilidade de estar produzindo algo para si e para outro. E seguindo aí na 681, na questão 681, o Kardec pergunta assim: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Foi o que eu estava falando no início. Certamente, assim como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. Então, é o que eu estava comentando. O pai vai cuidar do filho, e depois o filho vai cuidar do pai. Né? E ele fala assim: é o que não se reconhece hoje na sua atual sociedade. É, vai, vai haver um momento em que o filho terá, e tomem cuidado com a palavra obrigação de trabalhar para os pais, né? Ele fala assim: o amor filial. Né? Então, não é uma obrigação apenas do trabalho, do dever. Na verdade, é do relacionamento familiar. Então, e às vezes não há esse amor filial, né? E aí, como eu me comporto diante disso? Como é o cuidar? Eu vou cuidar, eu não vou cuidar, o que eu vou fazer? O meu pai, mas o meu pai não cuidou de mim, agora eu não vou cuidar dele. Então, essa codependência que existe dentro da família não é algo fácil, mas é algo necessário na condição de mundo de provas e expiações que Osmar bem disse no início, que nos traz experiências e oportunidades para que possamos, dentro dessa expiação, que também Osmar colocou, de termos a oportunidade de nos melhorarmos e resgatar coisas do passado. Então, não é assim só por um trabalho, por uma tarefa, porque eu tenho obrigação de fazer, mas é porque eu tenho um relacionamento com esse espírito, que não é um relacionamento fortuito, porque viemos como pais e filhos, que merece uma atenção especial. E a lei do trabalho diz: o pai cuidou, o filho
deverá sim o fazer. Mas isso é responsabilidade de cada um. Está na responsabilidade de cada espírito. Meu pai não cuidou de mim, então não vou cuidar do meu pai, é uma responsabilidade de cada um. Meu pai cuidou de mim, eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe, porque eu entendo esse amor filial, é uma consciência que cada um vai ter, né? Mas vale a pena dar uma estudada aprofundada nesse capítulo da Lei do Trabalho, para que a gente possa estar preparado quando essa hora chegar. Estar preparado e aceitar o convite de coração, não apenas como uma obrigação. Né? Aceitar o convite como uma grande oportunidade, às vezes até de reconciliação entre espíritos. Né? Então, Kardec muito, né, numa pedagogia maravilhosa, vai trazendo assim, é, dentro das perguntas, né, numa escala, e termina esse primeiro necessidade do trabalho, né, que é a primeira parte da lei do trabalho, ele termina com essa 681. Né? Então, ele vai falando, ele vai elucidando o que vem a ser essa necessidade do trabalho e termina na forma moral. Né? Então, ele sustenta que o trabalho maior é o trabalho moral. É esse que nós temos que hoje ter um olhar mais afinado para ele. É muito interessante esse capítulo, né? Kardec tem várias abordagens interessantes aqui que a gente precisa prestar bem atenção, realmente, né? Porque, como a Kátia falou, o capítulo é curto, mas é muito profundo. Então, tem uma outra questão, né? A pessoa que não precisa trabalhar, a pessoa que é herdeira, hoje em dia se fala isso, o que você quer fazer quando eu crescer? Eu quero ser herdeiro, né? Ou seja, não quero ter nenhuma ocupação, quero só viver passeando e tal, sem precisar trabalhar. Ou se eu ganhasse na loteria, o que eu faria se eu ganhasse na loteria, né? Então, essa pessoa que tem bens suficientes para assegurar sua subsistência não precisa trabalhar, os espíritos dizem, do trabalho material talvez não precise, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Então, aquele que não precisa trabalhar para a subsistência não necessariamente precisa não fazer nada, né? Toda ocupação útil é trabalho. Então ele pode ser, precisa ser, é uma grande responsabilidade para essa pessoa, né? Ser útil para o próximo, na medida das suas possibilidades. Ou seja, por exemplo, voluntário numa atividade, usar a sua riqueza em benefício do próximo. Aliás, tem uma outra questão que fala sobre isso, que é a 685A, aquele que faz o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. Então, aquela pessoa idosa, aquela pessoa que não tem mais condição, né, como a Kátia falou, que deve ser cuidado pelos seus filhos, seus netos, né? Então, a resposta é: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Então, se não há mais a família, talvez por uma razão aí de a pessoa não teve filhos, né? Ou ela tem algumas dificuldades em relacionamento, ou falecer, alguma coisa assim, a sociedade deve colaborar com aquela pessoa em instituições, por exemplo, né, que possam acolher as pessoas idosas de forma digna e financeiramente também. E outra questão importante, que é a questão do desemprego, que Kardec também aborda na questão 685A no comentário. Ele diz, é um comentário longo, vou tentar resumir. Ele diz que às vezes você não encontra ocupação, porque você precisa trabalhar e não tem. Então, quando isso acontece e se generaliza, é um grande flagelo. Então, o desemprego já foi, em épocas da humanidade, né, várias épocas, é um flagelo, a pessoa não ter ocupação e não ter a subsistência. E aí Kardec fala que um elemento muito importante, além da questão do conhecimento da economia, né, é a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. É uma grande definição de educação na visão espírita que Kardec nos traz. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, hábitos são bons
atitudes repetitivas boas, né? Um bom hábito, não um mau hábito que seria um vício, né? Educação constrói bons hábitos, pelo exemplo principalmente, pela condução daqueles que estão no papel de educadores para com aqueles que estão no papel de educando, seja na escola formal, seja na instituição religiosa em geral e principalmente na família. Por que ele fala isso? Porque educação vai proporcionar uma melhor qualificação profissional para aqueles que querem um emprego. Mas não é só isso, ele fala de educação moral. Por que educação moral? Porque aí eu tenho uma outra visão do trabalho. Eu posso proporcionar trabalho para as pessoas de forma digna, como forma de caridade. Se eu tenho uma condição econômica possível, eu posso gerar empregos, proporcionando inclusive condições de educação para aqueles que vão trabalhar comigo, como uma forma de auxiliar essas pessoas. Aliás, é a melhor caridade que podemos fazer a alguém é oferecer a ela um trabalho digno, proporcionando a ela inclusive o preparo intelectual, técnico para esse trabalho e ela possa então sobreviver com o seu próprio trabalho. E aí Kardec fala que acontece muitas pessoas não terem um trabalho, então são despejados na sociedade, né? Às vezes sem ocupação, e isso gera criminalidade, isso gera violência. Então Kardec fala, quando essa arte, a arte da educação, for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Ou seja, só teremos segurança quando tivermos educação. Então, a educação é a garantia da segurança de todos, porque a pessoa com educação, ela não vai ser levada à violência, à criminalidade, educação moral, né? Educação não só intelectual. Ela não vai ser levada à criminalidade, ao roubo, ao assalto, à violência, porque ela tem valores morais, e isso a família precisa oferecer, junto com a instituição religiosa, com a casa espírita, no nosso caso, junto com a sociedade de forma geral, né? Então, proporcionar ao espírito uma educação moral, tanto para ele ter respeito para com a sociedade, quanto para ele ter preparo para o trabalho e, se ele tiver condições, oferecer bons postos de trabalho, com preparo para aqueles que precisam trabalhar e assim manter a sua subsistência com dignidade. Excelentes reflexões nós fizemos hoje e algumas perguntas que ficam, né, para a gente refletir no nosso dia a dia, como que nós estamos encarando os nossos trabalhos, né, como que a gente vive o nosso dia a dia, seja no trabalho profissional, seja nos trabalhos que temos na nossa casa, nos nossos lares, né? E gostaria de ver com vocês, se vocês têm bibliografias além do Livro dos Espíritos para recomendar para os nossos ouvintes. Olha, realmente o livro que trata bem essa questão é realmente este trecho do Livro dos Espíritos, né? A Lei do Trabalho, livro terceiro, Leis Morais. Tem também o livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, que vai abordar essa questão também da sociedade, e o livro O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização, de Humberto Mariotti, que é um escritor argentino, bem interessante, com prefácio do Herculano Pires também, que fala sobre essa questão da sociedade de forma geral, porque tem uma nota do Herculano, na tradução deles, abordando, fazendo uma comparação entre socialismo e espiritismo nessa questão social aí, da subsistência e tal. Vale a pena ler também. Muito interessante. Desejamos uma ótima semana para os nossos ouvintes, ótimos estudos. Lembrando vocês que quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber as notificações de novos episódios e para que o nosso conteúdo possa atingir mais pessoas. Ótimos estudos e ótima semana. Um abraço.